Irmãos, abramos nossas Bíblias, um texto bastante conhecido, talvez você já tenha ouvido no mínimo umas 5 pregações sobre esse texto, que se encontra em Daniel, capítulo 1. Mas não deixa de ser um texto bastante atual para os nossos dias, que traz lições preciosas para os nossos dias. Daniel, capítulo 1, versos de 1 a 8. Irmãos, a gente sabe que algumas pessoas possuem uma dupla cidadania. Isso acontece muitas vezes porque alguém passa muito tempo em um determinado país, assimila a cultura daquele país, gosta daquele país e então pede a cidadania daquele país e fica com dupla cidadania, dupla identidade. Isso acontece muito, principalmente com jogadores que às vezes passam muito tempo em um lugar, morando em outro lugar, e adquirem uma dupla cidadania. Nós, cristãos, também temos uma dupla cidadania. Nós somos cidadãos da terra, mas também possuímos a cidadania celestial, que é o lugar que nós queremos e desejamos morar. E nós vivemos, então, nessa dupla cidadania. Nos mantemos cidadãos da terra, mas nunca se esquecendo da nossa cidadania que nós queremos nos céus. Enquanto estivermos aqui, nós devemos ser bons cidadãos, boas pessoas, de bons convívios, relacionamentos, trabalhadores, dando bom testemunho, sendo bons cidadãos da terra. Mas jamais podemos esquecer o nosso alvo, a nossa cidadania, o que nós queremos chegar, que é os céus. Infelizmente, muitos servos de Deus têm caído e têm sucumbido à cidadania celeste e têm até perdido a cidadania de vista. Muitas vezes a cidadania terrena tenta nos fazer esquecer dos céus, fazer nos assimilar a todos os valores mundanos, a ponto de não se lembrar mais do que almejamos, a nossa cidadania celeste. Somos forçados, meus irmãos, muitas vezes aqui nesse mundo, a aceitar os valores mundanos, com todas as suas ideologias, as suas práticas pecaminosas. Os jovens sofrem muito com isso, a aceitar e às vezes a perder de vista a cidadania celeste. Muitas vezes o mundo quer que nós nos conformemos com padrões que são contrários à palavra de Deus. Algumas pessoas esperam que nós possamos entrar em jogos sujos, rir de piadas imorais. Somos pressionados a deixar nossos valores celestiais e a nossa cidadania celestial por valores mundanos, muitas vezes contrários à palavra de Deus. Somos forçados a aceitar o aborto, o homossexualismo, a liberação das drogas, todas essas ideologias que o mundo tenta forçar ao cidadão da terra a aceitar. E diariamente nós nos confrontamos com isso. Diariamente há um confronto entre a nossa cidadania terrena e a nossa cidadania celeste. Meus irmãos, o que é que está acontecendo aqui nesse texto? O povo de Deus
estava exilado na Babilônia. A Babilônia, o rei Nabucodonosor, havia conquistado o povo de Deus, Israel, Judá, e levado para a Babilônia como cativo. Mas, irmãos, o exílio babilônico não foi um acidente. O exílio babilônico não foi por causa da intenção do rei Nabucodonosor de aumentar o seu poderio ou expandir o seu reino. Não foi isso. Não é isso que tem logo nos primeiros versículos aí de Daniel. O verso 2 deixa claro que o exílio babilônico foi o próprio Deus que assim determinou. O exílio babilônico foi Deus que entregou o seu povo nas mãos do rei Nabucodonosor. E por que isso, meus irmãos? Por consequência do pecado. E o pecado traz consequências duras. Não estamos livres das consequências do pecado. E a consequência do pecado do povo de Deus foi ser exilado, ser dominado em cativeiro pelo povo da Babilônia. Era Deus quem estava disciplinando o seu povo. E muitas vezes nós somos disciplinados como povo de Deus por causa dos nossos pecados. O Senhor fez aliança com Israel. O Senhor faz aliança com cada um de nós. Bênçãos para a obediência e maldição para a desobediência. O povo de Deus estava exilado por causa do desígnio de Deus, por causa da desobediência. Também, irmãos, o exílio de Judá foi o cumprimento específico de uma profecia. Peço que os irmãos abram aí, 2 Reis 20. Verso 18. Profecia de Isaías, lá em 2 Reis 20, verso 18, diz assim: dos teus próprios filhos que tu gerares, tomarão para que sejam eunucos no palácio do rei da Babilônia. E esse texto aí, irmãos, esse capítulo é muito interessante, porque o que está acontecendo aqui, irmãos, é o seguinte: o rei Ezequias, isso era antes do exílio, queria a amizade dos babilônicos, do rei da Babilônia. E ele então chama os mensageiros lá do rei da Babilônia para mostrar todo o seu poderio, todo o seu tesouro, todo o seu palácio. E está lá o rei de Judá, Ezequias, mostrando lá o palácio, os tesouros para os mensageiros do rei da Babilônia. Basta ler os versos 12 e 13 que você vai ver isso. Mostrou tudo. Diz assim que nem em todo o seu domínio que Ezequias não lhe mostrasse. Não houve coisa alguma que Ezequias não lhe mostrasse. Ezequias mostrou todo o seu palácio, todos os seus tesouros. E ele foi condenado por isso. E por quê, irmãos? Porque Ezequias, o rei de Judá, estava com medo do rei da Síria. Resolveu fazer uma aliança com os babilônicos. E ele estava deixando de confiar em Deus para confiar na Babilônia. Ezequias, querendo fazer aliança com a Babilônia, tinha medo do rei da Síria, começa a fazer alianças erradas. A política toma lugar da confiança em Deus. Mas isso, meus irmãos, não é uma tentação antiga. Hoje também, muitas vezes, as pessoas têm a tendência de desconfiar de Deus para fazer alianças. Confiar em políticos, em governos, em pessoas,
se amoldam a esse mundo. E a palavra de julgamento a Isaías foi severa. E ele diz no verso 17 que os babilônios levariam tudo. Diz assim: eis que virão dias em que tudo quanto houver em tua casa, com o que entesouraram teus pais, até o dia de hoje, será levado para a Babilônia. Não ficará coisa alguma, disse o Senhor. Longe de assegurar a segurança que Ezequias queria, trouxe tragédia a aliança que ele fez. Alianças erradas custam caro. Deixar de confiar em Deus para confiar no homem, na política, nos amigos, na sociedade, pode custar caro, meus irmãos. E este julgamento de Isaías foi cumprido nos versos iniciais aqui de Daniel. Era o cumprimento da profecia. Nabucodonosor levou tudo, levou todo o tesouro que havia mostrado para ele. Ele levou tudo. Mostrou o tesouro para o inimigo. Não é assim? O julgamento divino, então, foi realizado em Ezequias. E também alguns foram tomados para serem eunucos na casa do rei. Inclusive Daniel e seus 3 amigos. Irmãos, alianças erradas custam caro, um preço alto. Às vezes nós fazemos alianças, às vezes pensamos que está tudo bem, que as coisas estão indo bem. Mas se forem alianças erradas, de desconfiança com Deus, isso terá um preço. Isso terá um preço, meus irmãos. Cuidado com a aliança que nós fazemos. Cuidado com os envolvimentos que nós temos nesse mundo. Esquecendo da nossa cidadania. Mas, irmãos, uma coisa e um refrigério é saber que o julgamento aqui era Deus que estava realizando. O refrigério do crente, do servo de Deus, é entender que a disciplina era Deus que estava realizando. Que o futuro não estava nas mãos da Babilônia. O futuro está nas mãos de Deus. E se era Deus que estava julgando, Ele tem um propósito que nós podemos confiar. Aquele que estava mandando o seu povo para o exílio também prometeu estar com eles. Durante os piores momentos, Deus estava lá, na fornalha de fogo, na cova dos leões. Deus estava lá. É refrigério saber que quando nós passamos por dificuldades, Deus está conosco. O futuro não pertence aos reis, aos governadores e aos presidentes. Mesmo nos piores momentos. Nenhum ato pecaminoso jamais pegou Deus de surpresa. Tudo que experimentamos na vida, meus irmãos, não importa quão difícil seja, não importa a situação que estamos passando, as dificuldades, que eu sei que são muitas, Deus está no controle. Ele não abandona seus servos. Irmãos, nós passamos também por disciplinas. Nós passamos por dificuldades. Nós vivemos também um exílio neste mundo, em que as coisas não são fáceis também. Mas Deus estará conosco. Ele andará conosco em todos os desafios. Mas, irmãos, então, Daniel e os seus amigos foram levados também lá no exílio.
E os 4 foram expostos a um sistema de reprogramação, de reeducação, viu, irmã Rita? A senhora já está com o farol baixo aí. Esses 4 jovens foram expostos a um intenso programa de reeducação. Primeiro tiveram seus nomes mudados, nomes hebraicos, a sua cidadania como povo de Deus, nomes bonitos em relação a Deus. Daniel, Deus é meu juiz, viu, Daniel? Cadê o Daniel? Deus é meu juiz. Ananias, o Senhor é gracioso. Misael, quem é como Deus? E Azarias, o Senhor é ajudador. E receberam os nomes feios danados, né? Beltesazar, Sadraque, Mesaque e Abednego. Segundo eles, foram instruídos em toda a educação e cultura lá dos babilônicos. E terceiro, eles iam ser alimentados na mesa do rei, com toda a comida lá do palácio, devia ser, não era Nissim não, viu, irmã Rita? Maria Isabel também não. Devia ser uma comida do Palácio Real, era uma comida realmente muito grande, muito gorda, né? No final de 3 anos, esses jovens, então, ficariam à disposição do próprio rei Nabucodonosor. Serviriam no Palácio Real. Isso, irmãos, nos mostra a estratégia de Nabucodonosor, da Babilônia, mas nos mostra a estratégia também desse mundo. A estratégia é fazer com que os servos de Deus não se lembrem da sua cidadania celeste. É fazer esquecer. A Babilônia queria que esses 4 jovens se esquecessem da sua cidadania de povo de Deus e se esquecessem do próprio Deus. Essa é a estratégia hoje também do mundo. Fazer com que os servos de Deus passem por uma reeducação, a ponto de se esquecerem do Evangelho, a ponto de se esquecerem da sua cidadania celeste. Eles não conseguiram com Daniel e seus 3 amigos, mas conseguiram com muitos. Talvez eles não consigam conosco. Quem sabe, eu espero. Mas tem muita gente que o mundo está conseguindo. Que o mundo está fazendo esquecer das cidadanias, a cidadania celeste. Muita gente está perdendo de vista os céus. Uma reprogramação mundana, seus valores. O mundo quer de todas as formas, irmãos, fazer nossos jovens esquecer de Deus. Controlam o processo educacional dos nossos filhos, com toda cosmovisão, ideologia. Às vezes até com uma educação integral, para fazer você, inserir em você todos os valores deste mundo. E tem conseguido muito, meus irmãos. No Canadá, tem um psicólogo, um dos maiores intelectuais da atualidade, não sei se alguém conhece, Jordan Peterson, psicólogo. Ele é muito influente. E ele resolveu criticar o sistema do mundo, essas ideologias nefastas. E ele foi sentenciado. Sabe qual foi a sentença que ele pegou?
ele foi sentenciado a um campo de reeducação. A sentença afirma que ele deveria frequentar a reeducação até aprender a aceitar as ideologias atuais. Depois você procura aí Jordan Peterson, sentenciado. E é isso, irmãos, que o mundo quer fazer. Ele quer fazer os servos de Deus um processo de reeducação, de reprogramação, para que você se esqueça da sua cidadania celeste e fique só com a cidadania deste mundo. E o que fazer, meus irmãos? Usar a mesma estratégia desses 4 jovens. Resolver não se contaminar. Os jovens, esses 4 jovens, eles continuaram com sua cidadania babilônica. Eles foram bons cidadãos babilônicos, se envolveram, inclusive, no governo babilônico. Mas eles jamais se esqueceram dos céus. Jamais se esqueceram que era povo de Deus. Essa estratégia que nós temos que usar. Nós podemos ser bons cidadãos aqui na terra. E devemos ser. Mas nós não podemos jamais esquecer dos céus. E aí, então, o que é que nós temos que fazer? Manter uma identidade dupla. Cidadãos da terra, mas cidadãos dos céus. Os jovens, meus irmãos, eles não se recusaram a responder com esses nomes feios que botaram neles aqui. Eles respondiam. Mas eles não esqueceram os seus nomes judaicos. Entre eles continuavam se chamando pelo nome judaico, para nunca mais se esquecer da cidadania celeste. Eles preservaram seus nomes hebraicos como uma marca, para não se esquecer que eram povo de Deus. Viviam na Babilônia, mas sempre se lembrando que era povo de Deus, a sua cidadania hebraica. Beltesazar não deixou de ser Daniel, e nenhum outro. Irmãos, isso nos ensina algo muito importante. Algo muito importante. Que nós devemos aproveitar os momentos quando o povo de Deus está junto. Quando nós nos unimos aqui. É aqui que nós vamos lembrar da nossa cidadania celeste. Quando nós sairmos daqui para enfrentar o mundo, para trabalhar a semana toda, para ir para a escola, para a faculdade, inserido na sociedade, você vai ser alimentado cada vez mais pelos valores mundanos. E é aqui que nós temos que lembrar que nós somos cidadãos dos céus. Quando aqueles 4 jovens estavam juntos, eles prezavam por isso. Lembrar dos seus nomes verdadeiros. É aqui que nós devemos lembrar, irmãos, dos nossos nomes verdadeiros, da nossa verdadeira cidadania. Na igreja aqui nós falamos da nossa verdadeira terra natal. É aqui que nós lembramos dos céus. É por isso, irmãos, a grande importância de estarmos na igreja.
Passamos a semana toda longe do povo de Deus. Às vezes, nos esquecendo da nossa cidadania celeste, nos alimentando pela televisão, pela política, pela sociedade, pela cultura, pelo trabalho, pelo emprego. E às vezes sendo sucumbido nossa cidadania celeste. Nós estamos aqui, irmãos, domingo a domingo, a lembrar a nossa cidadania celeste. É aqui, irmãos, que nós podemos falar abertamente de Deus. É aqui que quando acaba o culto que nós vamos para ali, né, Antônio? A gente pode discutir sobre predestinação. No seu trabalho você não vai fazer isso. No seu colégio jamais você vai fazer isso. Na faculdade, Jamerson, nem pensar. É aqui, irmãos, entre nós. E nós fazemos isso domingo após domingo. A grande importância, irmãos, de estarmos aqui lembrando, domingo após domingo. Não adianta passar a semana toda sendo um bom cidadão terreno, se você não tirar um dia para lembrar da sua cidadania celeste. Mais cedo ou mais tarde, você vai esquecer. Irmãos, é muito perigoso. Aqueles que abdicam de estar na igreja, perdendo a vontade de estar na igreja. Mais cedo ou mais tarde, você vai esquecer da sua cidadania celeste. O foco aqui, irmãos, é lembrar dos céus, lembrar da nossa terra natal. É feito em nossos cultos públicos, à medida que a palavra de Deus é pregada. Nós somos confrontados todos os dias com as ideologias mundanas. No batismo, nossos filhos e nós recebemos a cidadania celeste. Na ceia, nós nos lembramos que Cristo comprou com seu sangue a nossa cidadania. É aqui, irmãos. Como aqueles 4 jovens, irmãos, olha só. Como aqueles 4 jovens dariam tudo para poder ter um momento de volta no templo de Deus. Mas como eles não tinham, eles faziam entre eles. Mas, irmãos, os jovens, eles resolveram não comer da comida real, não quiseram entrar, se associar na companhia dos ímpios, pediram permissão para comer só legumes. É assim. Também estou comendo só folha agora, né? Estou igual calango, comendo folha. Só que esses jovens aqui, nessa dieta deles, eles engordaram mais que os outros. Eu estou comendo folha para não engordar, né? Então, é o inverso. Mas os jovens comeram os legumes, as verduras e engordaram, ficaram fortão, né? E ao final desse período, eles iam ser avaliados pelo rei Nabucodonosor. Irmãos, o foco muitas vezes desse texto, dos pregadores, é acerca da fidelidade desses jovens. Mas eu quero focar na fidelidade de Deus. Deus foi fiel, irmãos, a esses jovens, aos seus servos. Deus foi fiel. Foi Deus quem fez com que eles encontrassem misericórdia com os eunucos. Verso 9. Ora, Deus concedeu a Daniel misericórdia e compreensão da parte do chefe dos eunucos. Foi Deus que deu entendimento aos jovens, conhecimento mais do que todos os outros, discernimento de sonhos e visões a Daniel. Deus colocou esses jovens em posição de destaque.
Deus colocou seus servos em posição de destaque. Deus foi fiel a eles. Deus foi fiel aos seus servos. Quando nós somos fiéis, Deus é fiel. E se Deus colocou esses jovens em posição de destaque, Ele pode colocar qualquer um de nós, irmãos. Se formos fiéis, mesmo diante das maiores dificuldades. Não importa a situação, não importa o governo, o presidente, Deus é fiel e manterá seus servos fiéis a Ele. Isto é trabalho de Deus do começo ao fim. Os reis babilônicos, eles passaram, teve outro exílio, Daniel permaneceu firme sempre. Irmãos, eu quero concluir então. Quanto mais olhamos para esse texto, mais nós nos achamos diferentes de Daniel. Às vezes achamos que parecemos mais com a multidão que assimilou a cidadania babilônica, que esqueceram dos seus nomes, esqueceram da sua cidadania e sucumbiram e simplesmente esqueceram da cidadania celeste. Às vezes nos parecemos mais com a multidão. Muitos têm assimilado a cidadania terrena, se afastado da cidadania celeste. Mas, irmãos, graças a Deus a nossa salvação não descansa na nossa habilidade, mas em Cristo. A salvação depende dele do começo ao fim. Temos que pedir a Ele para sermos fiéis e nos dar força para sermos fiéis. Em um mundo tão complicado, em um mundo tão perverso, em um mundo cheio de pecado, como tem sido difícil fazer o jovem não esquecer da cidadania celestial. Nossa salvação está em Cristo. Ele estará conosco até o fim. Peça a Cristo que lhe coloque em posição de destaque, como estes jovens, sendo bons pais, bom trabalhador, bem visto na sociedade, bom aluno, procurando ser o primeiro da sala, cidadãos honestos, sérios, irrepreensíveis. Peça a Cristo que se coloque também em posição de destaque. É a coisa mais importante de todas. Faça como estes jovens. Resolva não se contaminar com este mundo. No final desta vida, ficará apenas uma cidadania. No final desta vida, nós vamos perder a cidadania terrena. E vai restar apenas a dos céus ou a do inferno. Nunca possamos perder de vista, irmãos, a nossa verdadeira cidadania. Que Deus nos abençoe. Amém.